Salmos 150, versículo 6. Vamos à leitura. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua natureza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos destinou neste momento a meditar na Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, que a mensagem venha de encontro com as nossas necessidades, que eu venha, ó Pai, que nós venhamos a falar de Ti, somente de Ti, ainda que a palavra sirva para todos nós. Que o Senhor seja com todos que aqui presentes estão, também com aqueles que não vieram. O Senhor sabe as necessidades, as dificuldades, cada esforço que cada um tem passado. E rogamos pelo irmão Márcio neste momento também, pela pregação que será feita na cidade de Três Lagoas, por todos nós, pelas outras igrejas que têm falado em Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelas oportunidades, pela vida, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos feito, pelo que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Irmãos, o irmão Márcio me avisou, se não me engano foi ontem ou foi ontem de ontem, para deixar preparado. E nós vamos ver um assunto e chegamos ao assunto do louvor. Ontem, depois que nós saímos da igreja, tive uma conversa com uma pessoa e estava perguntando como era o culto aqui, como funcionava. Só que a pergunta foi senti um tanto quanto irônica, né? Principalmente na questão do louvor, né? A preocupação aí fora, e eu vejo que a imagem que as pessoas têm da igreja aí fora é uma igreja ultrapassada, e principalmente uma igreja que não se dedica ao louvor, que falta com louvor. E se falta com louvor, está faltando com o mais importante. Isso foi o que deu a entender. Só que nós vamos ver que nessa meditação, essa meditação ela foi feita, e eu meditei bastante nela pelo pastor Calvin. Eu achei ela muito profunda e resolvi trazer aos irmãos. E nós vamos ver a diferença de um louvor verdadeiro para um louvor que essas pessoas têm tanto buscado e têm feito com que se torne o carro-chefe na pregação do Evangelho, que na verdade não é. E esse pastor Calvin, ele começa, olha, tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor, e é o que nós vimos nesses salmos. Tudo que tem fôlego deve louvar. Então nós não devemos ir contra ao louvor. Por quê? Porque o próprio salmista exorta, como nós lemos, que toda criatura deve louvar ao Senhor. Só que qualquer tipo de adoração às vezes não é aceita por Deus. Por quê? Porque uma adoração ela deve ser de uma maneira espiritual. Porque Deus é Espírito. A adoração espiritual, ela não deve vir sem entendimento. Mas a verdadeira adoração, ela deve usar o conhecimento da excelência de Deus como motivo de louvor. Reconhecer Deus como soberano e regozijar na glória dos seus atributos manifestos. Reconhecer Deus e reconhecer todos os seus atributos que são manifestos no Redentor, isto é, em Cristo, como soberano, é uma redenção,
uma adoração espiritual. E são as ações do Espírito de um homem regenerado. Então, quando nós adoramos a Deus desta forma, nós demonstramos que fomos regenerados. Então, uma adoração ela não deve ser feita de qualquer forma. E é assim que o salmista também nos instrui em Salmos 47:7, que diz: pois Deus é o Rei de toda a terra. E o salmista continua dizendo: cantai louvores, mas com inteligência. Salmos 47:7, pois o Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Aqui não está falando de cantar louvores de qualquer forma, ou apenas cante louvor, mas cante louvor com inteligência. O apóstolo Paulo, ele instruiu a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 e 20. O apóstolo Paulo, ele disse àqueles irmãos: assim também vós, irmãos, como vocês desejam os dons espirituais, procurai abundar neles. Por quê? Para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha o problema. Se você fala em línguas, mas não interpreta, não resolve. Se você ora em línguas desconhecidas, muitas vezes você pode orar bem, mas e o seu entendimento? E o entendimento daquele que está ao seu lado? Fica sem fruto. E o apóstolo continua dizendo: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito. Aqui entra o louvor. Mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre as tuas ações de graça, visto que não sabes o que dizes? É aqui que entra a questão. Se você fala a respeito do espírito para uma pessoa indouta que não conhece, e se você fala de uma forma que ele não entenda, sem entendimento, como ele vai dizer amém? Se ele não vai saber o que você está dizendo, se ele não vai saber o que você está louvando, torna-se um espetáculo, um show. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Porque realmente você vai ser muitas vezes edificado por aquilo que você sabe, mas e o outro que não entende, que não conhece? Dou graças ao meu Deus, o apóstolo Paulo continua, porque falo mais línguas do que vós todos, falando na igreja. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, mais vale 5 palavras em que todos entendam, do que o que o apóstolo Paulo diz, 10.000 palavras em línguas desconhecidas, sem que todos entendam. Porque não adianta. E ele continua: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia, e adultos no entendimento. A adoração sem entendimento, sem a inteligência, não é um culto racional. Algo que Deus pede. E nós vimos que na história da salvação, desde o Antigo Testamento até hoje, as pessoas têm feito do culto espetáculos. Não estão adorando a Deus de uma forma racional. Querem partir para o lado da metafísica, querem estimular muito o que eles dizem ser espiritual, o sentimentalismo, quando na verdade o que Deus pede é um culto racional. Tentativas de adorar a Deus somente com as sensações são ações brutas, são ações que Deus rejeita. O louvor que usa a razão é a adoração de um homem para com seu Deus. A adoração espiritual
é louvor que corresponde à natureza nova de um homem que foi regenerado. Então, se você adora de uma forma racional, significa que você corresponde à sua nova natureza. Você é regenerado. Romanos 8:5. Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito são. A regeneração, ela deve preceder qualquer possibilidade de adoração espiritual verdadeira. Importa a Deus que os que o adorem, e nós já estamos calejados de saber disso, o adorem em espírito e em verdade. Nós não devemos procurar adorar a Deus se nós não formos regenerados, porque Ele vai rejeitar. Buscar a Cristo, e Cristo como nosso Salvador, nós devemos buscá-lo de uma forma arrependida, crendo nele, tendo fé nele, porque através de Cristo, o novo homem ele é regenerado, então ele passa a ser espiritual. Como nós sabemos, a adoração espiritual ela só pode ser uma atividade de um homem interior que nasce do Espírito de Deus. O cristão ele precisa do auxílio do Espírito Santo para que ele possa adorar de uma forma correta. Não é de qualquer forma. Não podemos mortificar a concupiscência sem um auxílio do Espírito Santo, que foi a pregação de ontem. Nós não mortificamos a nossa concupiscência carnal sem o auxílio do Espírito Santo. E tampouco a nossa adoração é espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Então, se para mortificar a nossa carne, nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo, quanto mais para louvar. Romanos capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo disse também aos irmãos de Roma: a inclinação do Espírito é vida e paz. E ele continuou dizendo lá no versículo 26, e o mesmo Espírito intercede por todos nós. Então nós sempre vivemos na dependência do Espírito. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Éfeso: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. E ele não parou por aí, no Espírito Santo. Orar com toda adoração e com toda a súplica, no Espírito Santo. Judas, no versículo 20, esse apóstolo ele nos instrui: mais vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Necessitamos desse auxílio. Nós não podemos e nós não vamos conseguir clamar Abba, Pai, sem que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie a essa forma de adoração. A adoração espiritual ela deve ser com sinceridade. Quando Paulo diz lá para a igreja, para os irmãos de Roma, no capítulo 1, versículo 9, ele falou àqueles irmãos: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, ele não estava se referindo ao auxílio do Espírito Santo que o impele a servir a Deus. Ele estava se expressando, ele estava se referindo de que o Espírito Santo serve o Senhor Deus com uma oração reverente e sincera. E que Deus merece o nosso coração por isso. Nós podemos, irmãos, e eu pensei na hora que eu estava conversando com essa pessoa, nós podemos, sim, com a nossa língua, com os nossos lábios, com as nossas emoções, com as nossas mãos, com tudo que temos em nosso corpo, adorar a Deus. Muitas vezes nós usamos tudo isso, mas não usamos o que Deus pede, que é o nosso coração. O coração ele não pode ser exercitado na adoração verdadeira, sem a língua, sem os lábios e sem mãos santas. 1 Timóteo 2:8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, a adoração, através do coração, ela exige uma ação do nosso corpo. Através da língua, através das mãos, através do nosso entendimento. Provérbios capítulo 23, versículo 26, o Senhor nos deixa bem claro que além de adorarmos por meio do coração, usando o nosso corpo, nós também temos que dar o nosso coração. E em Provérbios 23, 26 fala: dai-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. As duas pequenas moedas, e nós vamos fazer uma lembrança agora, daquela viúva, lembra? Foram mais valiosas do que as ofertas volumosas dos ricos. Por quê? Porque elas foram oferecidas com um coração sincero, com uma adoração espiritual e verdadeira. A adoração espiritual, ela envolve a sinceridade que temos, seja na área financeira ou seja na área física. A grande questão que nós devemos entender aqui, irmãos, é que sim, nós podemos adorar, nós podemos louvar com o nosso corpo, mas também nós não devemos deixar de lado o coração. Nós podemos louvar com o coração, mas necessitamos adorar com o corpo. A adoração corporal, ela não é rejeitada por Deus, de maneira nenhuma. Mesmo que a adoração espiritual ela seja mais importante para Deus, seja mais prazerosa, nós não devemos omitir que o uso do corpo na adoração também é necessário. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir elas. Além de o Senhor estar nos exigindo o coração, e aqui ele falando dos fariseus, que eram hipócritas. Por quê? Porque eles dizimavam a hortelã, eles dizimavam o cominho, mas eles desprezavam o mais importante, que era a lei, o juízo, a misericórdia e a fé, que provinha do coração. A lei cerimonial tinha a intenção do espiritual, assim como o nosso espiritual, ele pode também ter a intenção do corpo. Só que a adoração ela só pode ser verdadeira se o corpo que adora com o Espírito Santo. O culto racional consiste numa mente renovada, quanto num corpo apresentado a Deus. Os nossos corpos devem ser sacrifícios vivos. A nossa adoração espiritual, os nossos corpos não devem estar mortos, mas mortificados. E aqui tem diferença. Na adoração, nosso corpo não deve estar morto, mas mortificado para o pecado. Um sacrifício vivo, ele se manifesta pela vivência dessa nova natureza, de um corpo mortificado, de uma nova regeneração, de um novo homem. Como a divindade de Cristo foi manifesta pelas suas ações, assim também a nossa espiritualidade, ela deve ser manifesta nas nossas ações de adoração. Da mesma forma que Cristo manifestou a sua adoração por meio daquelas ações que ele praticou, nós também devemos manifestar as nossas adorações por meio das nossas ações. Dar a Deus louvor através do corpo e não da alma é hipocrisia. Louvar a Deus somente através do corpo e não por meio da alma é hipocrisia. Dar a Deus culto em espírito e não com o corpo é sacrilégio. Não dar louvor com o corpo e nem com o espírito é ateísmo. Disse um pregador
chamado Stephen Charnock. Então você tem que dar louvor tanto com o corpo quanto com a alma. Louvor sem a alma é hipocrisia. Louvor com a alma, mas sem o corpo, é sacrilégio. De nada adianta. Mas a adoração corporal, ela deve ser espiritual para ser aceita por Deus. Ela deve ser limitada àquilo que é reverente, àquilo que é solene, aquilo que é respeitoso e dirigido por meio do entendimento, da inteligência. Então, somente dessa maneira nós podemos dar a adoração correta em um culto racional, em um culto espiritual. A expressão corporal, ela deve ser uma reflexão de um novo homem que está se deleitando na lei de Deus. Não de um homem que se baseia nos seus sentimentos, na sua sensualidade. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Roma, capítulo 7, versículo 22. Então, nenhuma atitude do corpo, do homem natural, é reflexo de um homem novo que se deleita na lei de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro diz: olha, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A receita é essa. Traje-se de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E aqui entra a questão: manso e quieto. Como está sendo o louvor aí fora? Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, do entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tiago capítulo 3, versículo 13 e 18. Quem dentre vós é sábio e entendido? Pergunta do apóstolo. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre então pelo seu bom trato as suas boas obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargas invejas e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal, é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela dá bons frutos, ela é sem parcialidade e principalmente sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Portanto, a adoração verdadeira usa o corpo, mas nunca usa a carne, porque com a carne nós não alcançamos nada disso que foi dito. Cristo, Ele foi e é o nosso exemplo, porque Ele adorou o Pai da forma mais correta que nós poderíamos imaginar. Ele adorou Deus corporalmente. Ele orou em voz alta, ele ajoelhou-se, ele ergueu seus olhos aos céus juntamente com o seu espírito, quando ele louvou seu Pai pela misericórdia que ele havia recebido. Ele também rogou para que os seus discípulos fossem abençoados, como nós vemos em João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim e, levantando os seus olhos, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti.
Capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Homens santos de Deus têm usado os seus corpos em expressão de adoração espiritual. Abraão se prostrou, o apóstolo Paulo se ajoelhou, eles usaram suas línguas, eles levantaram as mãos, mostrando-nos que a adoração espiritual necessita sim dessa expressão. E por Deus ser Espírito e também Santo, essas expressões corporais devem espelhar o homem novo regenerado, adorando de uma forma reverente. É verdade que o corpo ele deve ser usado, segundo o entendimento na adoração espiritual. E entendemos isso pelo fato de que Jesus também instituiu a igreja e estabeleceu ordenanças nela que só podem ser observadas empregando o corpo. Quais sejam? Deus pede na nossa presença corporal no ajuntamento da igreja. Ele exige a nossa presença. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As ordenanças, dentro também da igreja, que Jesus instituiu, e que exigem a participação do corpo, a ceia e o batismo. A ceia pede a nossa participação no corpo, na nossa adoração. E da mesma forma o batismo, que manifesta publicamente Cristo e a sua redenção completa e vitoriosa. Mas nem por isso nós devemos ser dados à gritaria ou à expressão corporal espontânea e sem controle, como fazem. Efésios capítulo 4, versículo 31, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Olha a diferença. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O fato do corpo participar na adoração verdadeira não indica que ele deve ser menos espiritual, mas as ações do corpo devem expressar reverência e santidade. Abacuque capítulo 2, versículo 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A adoração ela não deve deixar de ser um culto racional, com entendimento quando há uso do corpo. É sábio notar que as expressões corporais são somente expressões e elas não substituem a própria adoração. E nós notamos, e ouvi certa vez uma pregação, e o pregador disse, muitas vezes nós estamos em louvor, mas nós não sabemos o motivo de estar em louvor. Nós estamos orando, mas nós não sabemos o motivo de orar. Vira costume. Orações cumpridas, cânticos talentosos ou qualquer outra expressão corporal são nada sem que tenha o amor interior de Deus. O apóstolo Paulo nos deixou isso bem claro. Muitas vezes nós tomamos essa passagem como uma poesia, como uma música, e não percebemos a profundidade dela. 1 Coríntios 13, versículo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tudo isso, irmãos, todas essas expressões que nós podemos fazer por meio do nosso corpo,
se não houver um amor no interior, o amor interior a Deus, isto é, em nosso coração, de nada aproveita. Porque Deus quer para Ele o nosso coração. Cerimônias religiosas foram instituídas para nos ajudar quanto à nossa adoração espiritual, não para serem a própria adoração. E nós nos enganamos com isso. Nós achamos que as cerimônias foram instituídas para nos ajudar na nossa adoração, quando na verdade nós devemos, eu fiz confusão aqui, mas nós devemos entender que essas cerimônias, elas foram instituídas para nos ajudar, não para ser a nossa adoração, porque não conseguem. Um homem que se mostra religioso, mas sem uma adoração com o Espírito, é igual à igreja que nós podemos ver, a igreja de Sardes. Tem nomes de que vives, mas está morto. Então nós vemos que a adoração que usa o corpo para se expressar, é necessário que examinemos que ela não deixe de ser espiritual, porque nós podemos nos encaixar nisso, ter nome de que nós vivemos, quando na verdade nós estamos mortos. Lucas capítulo 11, versículo 39 a 44, Jesus Cristo disse, o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre eles andam não o sabem. Tendes aparência de que vives, mas está morto. Por causa do perigo da carne, misturar a adoração corporal requer um cuidado. E nós devemos examinarmos sempre e a cada dia a nossa maneira de adoração. Estamos nos últimos dias e o apóstolo Paulo nos diz, muitos terão nesses dias aparência de piedade, mas vão negar a eficácia dela. Portanto, nós devemos nos examinar se isso não está acontecendo conosco. Ter aparência de piedade, mas negando a eficácia. Ter aparência de estar numa verdadeira adoração, de estar em louvor, quando na verdade nós não estamos em louvor. Para ajudar nesse exame particular, nós devemos considerar algumas perguntas. A nossa diligência é exterior ou é interior? Nós devemos observar mais o exterior ou o nosso interior? Os nossos sacrifícios ao Senhor são sacrifícios vivos e santos ou são sacrifícios de obras mortas da carne? Você se recorda de que qualquer carnalidade na adoração não só faz a adoração ser inaceitável, mas também abominável para Deus? Um andar espiritual impede a contaminação. Nós devemos lembrar que é necessário nutrir sempre o amor para com Deus, para que Ele nos leve a depender dEle. Salmos 37 e 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Para cultivar uma adoração espiritual, nós devemos nutrir pensamentos corretos a respeito da majestade de Deus na nossa mente. Praticar esses conselhos fará com que nós adoremos ao Senhor em espírito, mas também em verdade. De forma a auxiliar também a adoração espiritual pública, nós devemos cultivar uma comunhão particular com o Senhor. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, disse o profeta, logo as comi.
E a tua palavra foi para mim gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Para medir a veracidade da nossa adoração, devemos apenas notar se nós estamos mais maduros espiritualmente depois do exercício dela. O fruto da adoração espiritual, ele é visto numa obediência maior à palavra de Deus. Quando não há obediência, não há fruto de uma adoração espiritual verdadeira. E no amor aperfeiçoado para com Deus e para com os homens. O homem novo, pelo conhecimento de Deus, ele é renovado constantemente. A comunhão que nós experimentamos na adoração foi uma comunhão com Deus ou um interrelacionamento com o nosso próprio ego? É uma pergunta que nós devemos fazer. Essa comunhão que nós experimentamos desde o início da nossa caminhada foi uma adoração íntima, com comunhão com Deus, ou apenas foi aquele relacionamento nosso com o nosso próprio ego? Achar que adorar a um Deus é bom, fazer como aquelas pessoas faziam lá no Areópago. O apóstolo Paulo chegou lá e falou: olha, esse Deus que vocês estão adorando, que vocês não conhecem, é o Deus que eu estou pregando. Porque eles adoravam um Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo falou: um tanto vos vejo supersticiosos. E aí o que ele quis dizer com isso? Vocês estão adorando porque vai que... Vou adorar porque vai que ele é realmente o verdadeiro Deus. As pessoas têm adorado Deus muitas vezes dessa forma. Vou na igreja porque vai que acontece alguma coisa, eu fiz a minha parte. A adoração verdadeira não é assim. Exige essa comunhão, um relacionamento com Deus. Não uma adoração, venho, toco uma música, ou venho, me ajoelho, oro, faço todo aquele espetáculo e matei a minha obrigação do dia, vou embora, na próxima semana faço a mesma coisa. Irmãos, isso não é um relacionamento, isso não é uma comunhão, isso é abominável e Deus vai rejeitar. Que Deus nos abençoe com o entendimento da palavra dele, para que nós possamos realmente sermos levados à adoração verdadeira, tanto espiritual quanto corporalmente, segundo a vontade e a verdade dele. Porque somente assim Cristo vai ser exaltado, e somente assim o povo vai ser edificado. Não há outra forma. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado.